Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na lição de número 2, fazendo material para adicionar aos professores, aos interessados da palavra de Deus. Não é propriamente o vídeo da lição que será feito ainda nesta semana, mas certamente servirá de norte, quando não de um suporte, para que você possa compreender, já que nós estamos tratando na lição número 2 sobre os sermões encontrados no livro de Atos. São 5 deles, já fizemos um vídeo sobre o sermão primeiro, que apresenta, que é justamente da parte de Pedro, e agora vamos ver o sermão também de Pedro, que é o segundo dele, que se encontra no capítulo de número 3, a partir do versículo 11 de Atos dos Apóstolos. Vai até o versículo de número 26. Vejamos então o sermão de Pedro, este sendo o segundo. Diz o versículo 11: Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico chamado de Salomão. Este é o cenário, ele se encontra no templo. A cura do coxo deu a Pedro a oportunidade de transmitir uma mensagem que se reuniram naquela série de colunas que havia no Templo de Salomão. Obviamente que o objetivo do sermão foi enfatizar o poder do nome de Jesus. Naqueles dias, o nome de uma pessoa representava tudo que se sabia acerca do seu caráter e de seus feitos. Quando a gente vai ver mais adiante, falando sobre o nome de Jesus, porque ele vai mencionar que Jesus, mas vós negaste o santo e justo, e pedisteis que se vos desse um homicida, e mataste o autor da vida, numa referência a Jesus, este a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, eles eram testemunhas de Jesus. E vocês vão observar que vai mencionar, e envie ele o Cristo, que já dantes vós foi indicado, Jesus. Note que quando a gente observa todos esses versículos, do versículo 11 até o 26, o nome de Jesus significava mais do que apenas a reputação do Jesus histórico, hoje como nós concebemos, e como eles entendiam, de acordo com a fama de Jesus na época. Na verdade, a vida de Jesus, os ensinos de Jesus, continham uma revelação de como Deus era. Não é à toa que depois o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, já que as pessoas não tinham condições alguma de ver Deus, o Pai, mas quando elas olhavam para Jesus, elas estavam vendo Deus, porque, como eu disse, quando ele escreve aos Colossenses, Jesus é a imagem do Deus vivo. E em relação à questão da cura, que a gente vai notar até o versículo 26, ele vai falando algumas coisas aqui. Vamos aqui voltar, o que é ocorrer a cura. A gente precisa voltar um pouquinho, porque antes do versículo 11 que inicia o segundo sermão, aconteceu o quê? Uma cura, não é verdade? É, Foi a cura que se encontra no versículo 1 até o 10 do mesmo capítulo 3, porque Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entrassem. Ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé, e começou a andar e entrou com eles no templo,
andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Esse sermão, o segundo de Pedro, em Atos capítulo 3, dentro desse livro, vai mostrar justamente a cura miraculosa e maravilhosa que veio da parte de Deus. Essa cura miraculosa era prova conclusiva de que Jesus era um poder vivo entre os seus seguidores. Era um poder vivo ainda porque ele tinha morrido, ressuscitado, voltou aos céus, né, foi para o Pai. Todavia, ele continuava através da presença do Espírito Santo, Espírito este que foi concedido no dia de Pentecostes, que foi a primeira experiência daqueles discípulos daquela fase de transição da antiga para a nova aliança, e dentro do estabelecimento da nova aliança, os discípulos recebem o Espírito Santo, porque houve o derramamento do Espírito, houve o que a gente chama de democratização do Espírito, ou seja, todos receberam o Espírito Santo, e este, quando passa a habitar permanentemente, transfere poder, daí a, a explicação de que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser o que? Testemunhas de Jesus. E a gente observa que Jesus havia revestido os seus apóstolos de um poder especial para continuarem a sua obra aqui na terra. Naturalmente, meus irmãos, que outras pessoas também receberam poder. Nós temos alguns casos, como exemplos. Filipe, ele fez sinais e prodígios e não era um apóstolo. Nós temos outros casos de curas, de maravilhas, sinais que são feitos por outras pessoas. Todavia, os apóstolos, eles, como foram comissionados, eles receberam uma palavra específica da parte de Deus. Inclusive, quando nós lemos Marcos capítulo 16, na parte final, quando fala que estes sinais seguirão aos que crerem, Jesus está se dirigindo diretamente aos 11, até porque Judas não se encontrava mais no chamado corpo apostólico. E acontece que é dentro daquele contexto da grande comissão que menciona que aqueles sinais seguiriam aos que crerem. E na parte final de Marcos 16 vai dizer que o Senhor, Deus, fazia, confirmava os sinais, ou seja, corroborando com a mensagem do Senhor. Os apóstolos evangelizavam, isto é, eles anunciavam a palavra de Deus e os sinais serviam de autenticação da mensagem, entre outras coisas. A gente pode observar que no capítulo 3, versículo 11, como eu já disse, da mesma forma como lá no dia de Pentecostes, Pedro sentiu ser necessário corrigir uma noção falsa na mente do povo reunido no Pórtico de Salomão. Ele negou que a cura tivesse ocorrido através dele ou João, ou do poder que eles possuíam. Pedro sabia muito bem quem era. Ele era um instrumento nas mãos de Deus, mas não era a origem do milagre. Hoje, algumas pessoas se portam e se colocam como se fossem receptoras da graça e do poder de Deus. E algumas vão até dizer: venha para tal local, na hora X e assim por diante, que nesse horário, nesse período, Deus vai fazer acontecer. Gente, que contraste com o apóstolo Pedro. Pedro não tinha nem ouro nem prata, mas ele fez aquilo tudo, na verdade, Deus fez aquilo tudo através da instrumentalidade de um servo como Pedro. E ele, não, ele, no caso, Pedro, não chama para si
a atenção. Pelo contrário, ele aponta, ele sinaliza para Cristo Jesus. O poder não era de Pedro, tampouco do apóstolo João. O poder era de Deus. Quem cura nos dias atuais é Deus. Se Deus cura nos dias atuais, e nós sabemos que Deus continua realizando sinais, prodígios, de acordo com o querer dele, segundo a vontade dele, sem nenhuma espécie de barganha. Esta é a grande verdade. Você não precisa dar nenhuma oferta para receber algo da parte de Deus, de ser agraciado pelo Senhor. Ao contrário, esse tipo de movimento de curas e milagres mediante barganha é algo humano, carnal, quando não diabólico, porque não glorifica a Deus. Agora, toda cura realizada por Deus segundo o seu querer, mediante o seu poder, através de quem ele quer, não é para atrair pessoas para um ministério X ou uma personalidade tida como um guru, como se fosse o receptor único do poder de Deus. Pelo contrário, quando ocorre uma cura aqui ou acolá, toda honra e glória tem que ser dada tão somente a quem? Ao Senhor Deus ou ao Senhor Jesus. A gente precisa aprender com o sermão de Pedro, com aquilo que Lucas, o escritor, nos deixa. E aparentemente, a multidão admirada pensara que os apóstolos possuíssem uma espécie de dom sobrenatural. Ora, Pedro imediatamente os corrigiu quanto a isso. O poder para curar viera através do nome de Jesus. Irmãos, igreja local nenhuma cura, nenhum ministério nos tempos modernos cura, tampouco uma pessoa que se intitula pastor, apóstolo, bispo, seja lá o que for, ninguém tem poder para curar, senão Jesus, e através do nome de Jesus. E Pedro vai basear o seu sermão na religião, que eu posso chamar de pré-profética de Israel. Como assim? O Deus da aliança com Abraão era o poder que estava por detrás de tudo aquilo que acontecera no caso do coxo que fora curado. Foi Deus quem glorificou a seu servo Jesus. Há uma conexão. O Deus da antiga aliança é o mesmo da nova aliança. E este Deus, ele faz tudo aquilo que eles estavam vendo através de Jesus, sendo que coloca Jesus como servo, porque Jesus é o servo sofredor. Esta é a grande verdade. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. Os discípulos foram testemunhas de Jesus e fala, olha, já Dante foi indicado, Jesus, isso aqui, Jesus. Mas Jesus ele é servo. Servo que é a tradução da palavra grega, né? Também pode significar é, outras coisas, mas é interessante que notar que nós temos no texto bíblico uma expressão curiosa no versículo de número 13. Eu vou colocar aqui o versículo 13. Ora, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus. Vou colocar aqui na tradução servo Jesus com letra maiúscula, porque se refere à pessoa de Deus, seu servo Jesus. Note essa conexão. Servo, que é a tradução da palavra grega paz, aqui no grego, uma coisa curiosa. Pode também significar filho pequeno. Pode significar. É interessante notar que as traduções mais antigas traduzem paz nos lugares em que esta palavra aparece, como em Atos, em três diferentes momentos. No capítulo 4, versículo 25, coloca como filho pequeno. No capítulo 4, versículo 30, aparece como filho. E quando a gente baseia a nossa pesquisa na versão da King James, que é uma versão inglesa, isso a gente vê esses detalhes. Agora, na tradução da imprensa bíblica brasileira, usa a palavra servo em todas as referências. É, por causa de quê? Sem sombra de dúvida, este título usado em relação a Jesus era um termo cristológico primitivo que a igreja
não conservou, mas era um título cristológico. Se você lembrar bem, a concepção dos judeus de um Messias era um Messias realmente que viria fazer acontecer, que ia subjugar tudo e todos. Mas Isaías, 700 anos antes de Cristo, já apresenta um Cristo sofredor, isto é, um Messias sofredor. E Jesus é o homem experimentado, é o homem de dores. Mas a expressão também pais aqui, né, aos nossos pais, possivelmente se refere aos famosos cânticos do servo de Deus, conforme nós temos lá, que a gente chama Deutero-Isaías, porque a voz do céu, por ocasião do batismo de Jesus, o identifica-o com o servo em Isaías 42, versículo 1, bem como Messias, de acordo com o salmo chamado Messiânico, capítulo 2, versículo 7. De qualquer maneira, nós temos aqui essas expressões e também nós vamos observar, vou ver aqui, algumas expressões como santo e justo. Aqui, ó, santo e justo. Essa expressão santo e justo, meus irmãos, pode ser um eco de Isaías capítulo 53, versículo 11, com aquelas características do servo de Deus. Porém, mais provavelmente, este nome foi escolhido para dar aos judeus um sentido de culpa maior, porque diz aqui dentro do contexto: mas vós negaste o santo e justo, e pediste que se vos desse um homicida. Então Jesus não havia feito nada de errado quando fora condenado à morte, e ele seguira completamente a vontade de Deus e era plenamente dedicado ao serviço de Deus. A gente tem que aprender com o mestre, ser dedicado ao serviço real. Em sua relação com Deus e com os homens, o seu caráter era impoluto. Nós precisamos nos tornar cada vez mais e mais semelhante a Cristo nesse quesito. E Pedro vai prosseguir estabelecendo contraste entre a vida reta de Jesus e a atitude pecaminosa dos judeus. Nós sabemos que Pôncio Pilatos, o procurador da Judéia, era conhecido por seus atos selvagens como líder político. No entanto, ele vira que Jesus era inocente e havia resolvido soltá-lo. Conforme eh, os evangelhos mostram que Pilatos ofereceu aos judeus a oportunidade de escolher quem? De escolher quem? Barrabás. Mas, entre a soltura de Barrabás e de Jesus, a multidão pediu que Barrabás fosse solto e Jesus fosse condenado. E Pedro faz o auditório a recordar isso. Pediste que vos desse um homicida, aqui, ó, e pedistes que vos desse um homicida. Mas Jesus, a quem eles, né, haviam rejeitado, crucificado como criminoso, Deus havia aprovado porque ele era um servo justo, um servo santo. Menciona agora aqui Jesus sendo o autor da vida. A palavra grega para o autor da vida é esta aqui. A ideia de significa autor. Ele é o autor da vida, ele é o capitão da vida, ele é o príncipe da vida, ou ainda ele é o pioneiro ou líder, conforme a gente vê encontrada em outros textos. A tradução, como em Atos capítulo 3 versículo 15, Atos 5 versículo 31 e na Epístola aos Hebreus. Tem um estudioso chamado Moffat, James Moffat, ele vai dizer, e ele vai traduzir como Jesus é o pioneiro da vida, e ele fala que a tradução pioneiro é mais inteligível, especialmente quando consideramos o papel proeminente que os pioneiros desempenharam na formação do nosso país, às quais damos o nome de bandeirantes. Nós temos aqui no Brasil também os chamados bandeirantes. Como pioneiro, nesse sentido,
ou autor da vida, conforme está aqui na tradução. Mas a ideia de pioneiro, sendo Jesus esse pioneiro de Deus, o pioneiro da vida, Jesus entrou no reino dos mortos e voltou através do poder da ressurreição. Das garras da morte, Jesus trouxe a vida para toda a humanidade. E eles não compreendiam isto, mas através da ressurreição de Jesus, de quem os discípulos eram testemunhas, Jesus fora de fato a pessoa que destruíra o poder da morte e propiciou a vida, uma vida eterna, uma vida abundante. No versículo de número 16, nós temos a seguinte sentença gramaticalmente construída e que foi traduzida para nós a partir desse texto grego. E pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ou seja, aqui, mostra que através da fé em nome de Jesus, o coxo havia sido restaurado à fé perfeita, ou à perfeita saúde. Não é mediante uma barganha, um toma lá da cá. Eu vou dar tanto de oferta para ser agraciada para receber uma cura física, digamos assim. Não é, eu vou dar uma oferta enriquecendo o bolso de alguns espertalhões, de algumas pessoas que são aproveitadores da fé alheia, que ficam enriquecendo às custas de pessoas como eu e você, que às vezes comovido ou até mesmo no estado de desespero, deseja fazer tudo, mas tudo mesmo para alcançar a cura e dar algo mediante uma barganha. Tipo, se eu der algo a Deus em termos materiais, Deus vai me abençoar, Deus vai ter misericórdia de mim. Ora, não é este o expediente divino. Existe uma distância enorme entre alguns chamados ministérios de curas e milagres nos dias atuais com a forma como os apóstolos, como instrumento de Deus, e Deus realizava os milagres através deles. Não havia essa conotação financeira. Hoje em dia, infelizmente, falo isto, existem pessoas aproveitadoras que têm grandes, entre aspas, ministérios de curas e milagres. Vivem em mansões, vivem com seguranças armados, vivem aí com aviões, jatos, helicópteros e assim por diante, enquanto isto fica explorando a fé alheia. Isso é muito triste. Você não tem que pegar um dinheiro, independente do valor, e dar como uma forma de barganha, tipo, eu vou dar para Deus e ele automaticamente vai me conceder um favor físico, me agraciar com uma cura física, por exemplo. Nada disto. Não existe esse chamado toma lá da cá. Repito, Deus continua realizando milagres, sim, mas é segundo o querer dele e ele não tem nenhuma relação direta e indireta com pessoas inescrupulosas que visam se enriquecer às custas da fé alheia. Esta cura aqui apontava para Jesus. Foi através do nome de Jesus, pela fé em Jesus, e aqueles homens como Pedro e João foram instrumentos de Deus. Mas no versículo 17, começa a falar sobre a questão do arrependimento. Pedro vai conclamar ao arrependimento, porque se na sessão anterior nós observamos que o apóstolo removeram o escândalo da cruz, mostrando que a crucificação foi um ato injusto da parte dos judeus e que agora Jesus era inocente de qualquer crime, contrariamente à ideia dos judeus de que ele era amaldiçoado por Deus, de que ele era amaldiçoado, e Pedro vai declarar, olha, ele foi aprovado por Deus. Vocês sabem muito bem que maldito era aquele que era pendurado no madeiro. Vocês estão achando que Jesus era amaldiçoado por Deus? Pelo contrário, ele era santo e justo. Ele era servo de Deus. E o nome de Jesus que fez isto. Ademais, o nome de Jesus mostra que ele foi aprovado por Deus. Tanto é que isto que vocês estão vendo, uma referência à cura do coxo,
no templo foi resultado direto deste homem santo, justo, desse homem aprovado por Deus. E tanto é que a ressurreição é a prova disto. E o fato de terem rejeitado Jesus foi um ato de ignorância. Mas não apenas isto, o sofrimento de Jesus era cumprimento das profecias. Jesus sofreu como Messias. A morte de Jesus, de acordo com Pedro, e também de acordo com o capítulo de número 2, não fora um ato dos judeus, era também um desígnio de Deus. E a ênfase é dada ao Messias sofredor, que é muito peculiar a alguns escritos, conforme alguns livros do Novo Testamento, e conforme eu já mencionei aqui, a alusão do livro de Isaías, lá do Antigo Testamento. Eu vou tecer agora comentário, não sobre o arrependimento, sobre a questão da conversão, porque Pedro insistiu com os judeus para se arrependerem e prometeu o perdão dos seus pecados. A gente vai observar isto no versículo 17, 18. Arrependei-vos, convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor e envie ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os. Deixa eu ver aqui, versículo 20 e 21, ao qual convém que ele o receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus profetas, desde o princípio, vai até, como eu disse, o versículo de número 26. Vou deixar projetado aqui 25, e esse aqui é o finalzinho do 26. Em relação a esse trecho, de forma mais rápida, uma questão de tempo, é, a palavra restauração pode significar, meus irmãos, esta aqui, ó. A palavra restauração está aqui no grego, é esta aqui, ó. Pode significar uma restauração de condição que prevalecera anteriormente em Israel. Por que eu digo isto? Entre os estoicos, que eles defendiam uma opinião da história cíclica, ele mostrava que a restauração significava que o mundo voltaria ao que era no princípio. Na verdade, havia algo assim, assim, a ideia era uma espécie de uma esperança sustentada por Israel de uma volta à era de Davi. Essa era essa ideia. Já os samaritanos, que eram meio judeus misturados com pagãos, eles criam que quando o profeta, como Moisés, aparecesse, iria restaurar todas as coisas. Com a chegada é, deste, o prazer de Deus seria experimentado pelo povo. No versículo 22, é uma citação de Deuteronômio, tá? Pois Moisés disse: suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Aqui trata-se de Deuteronômio, tá ok? É uma citação direta. E era a passagem favorita das Escrituras para os samaritanos. Os samaritanos se agarravam a esse versículo de Deuteronômio que foi aqui colocado por Pedro. De qualquer maneira, é concebível que nada mais seja sugerido pela restauração do que uma restituição do que fora predito pelos profetas. De qualquer maneira, do versículo 22 até o 24, a gente não está esgotando o assunto, é pano para manga, mas apresenta um problema que, em nossa maneira de entender, é o sermão de Pedro, né? Porque estes versículos são uma mistura dos textos de prova anteriores, vindo de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, versículo 16, 19, Levítico, capítulo 23, versículo 29, e fazia uma alusão à figura de Moisés ao ministério terreno de Jesus, ou à sua volta com poder como Messias indicado por Deus. Seria isto? Já no verso 26, que é o último aqui,
deixar aqui para vocês, ó, 26. Pedro possivelmente vai resolver essa problemática. Para nós, usando servo, porque Deus ressuscitou ao seu servo, aí já se refere a Jesus, por isso que colocou com um S maiúsculo aqui, tá bom? É, ele resolve como sinônimo de aquele profeta. Se lá em Deuteronômio referia àquele profeta, aqui ele coloca como servo, numa referência a Jesus. Isto nos força a chegar à conclusão de que a figura de Moisés é ligada com o justo e o santo, com o autor e servo, para retratar o papel que Jesus desempenhou em seu ministério terreno. Jesus veio sim como servo profético de Deus para conclamar o povo à obediência. Como resultado, os judeus não aceitaram este papel, mas depois de sua ressurreição, Deus o apontou como Messias. Mais tarde ele voltará e dessa vez demonstrará a sua autoridade como Messias e estabelecerá a completa soberania de Deus. E Pedro vai terminar o seu discurso estabelecendo a relação própria entre a sua mensagem e, e a de fé e a fé de Israel, porque ele declarou que os profetas, desde o tempo de Samuel, falaram, anunciaram nestes dias, a gente vai observar, anunciaram estes dias. Por quê? Ele começa a fazer, aqui, ó, e todos os profetas desde Samuel, os que sucederam, quantos falaram também, anunciaram estes dias. Ele, no caso Pedro, fez recordar que eles eram filhos da aliança e que Deus havia, vou dizer assim, enviado o seu servo Jesus. Mas Jesus foi enviado para quê? Para abençoá-los. Os judeus eram os primeiros objetos da mensagem de Deus, porque tinham todos os privilégios das revelações passadas e estavam melhor preparados. A crença de que o evangelho devia ser apresentado primeiramente aos judeus corre através de todo o livro de Atos e é também encontrada nas epístolas de Paulo. Desta forma, nós encerramos aqui o vídeo que fala sobre o segundo sermão de Pedro, conforme a revista Compromisso, que é justamente o segundo sermão que se encontra como exemplo de sermões em Atos, na página de número 16. Tá ok? Tem ainda mais 3 sermões de Estevão, de Paulo em Antioquia e de Paulo em Atenas. Eu pretendo ainda fazer mais 3 vídeos, portanto, com estes sermões, para então depois soltar um outro vídeo, o vídeo realmente da lição da Escola Bíblica Dominical. De modo que você, professor, você interessado, querendo é, saber esses pormenores sobre os sermões, vai encontrar dentro desse material que é adicional, ou o que eu chamo aqui de material complementar, mas sempre está na mesma playlist da EBD, porque faz menção direta, desta vez não trabalhando o conteúdo da revista, mas o conteúdo da Bíblia, conforme estou aqui todo santo dia projetando a Bíblia para que você possa conferir na sua Bíblia e tentar, de alguma forma, absorver o máximo possível, desde que seja útil, seja realmente importante para a sua concepção, para o seu entendimento, a fim de que o seu conhecimento seja alargado, de modo que Deus seja conhecido como de fato ele é, da mesma forma como Jesus de fato é, porque também Jesus é Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.